E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Khalili. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativem o sininho da notificação, curta o nosso vídeo, né? Dê o like aí. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando para a prova da OAB, que estão na faculdade de Direito ou mesmo estejam estudando para concurso público, ok? Também não me deixem de seguir lá no Instagram, é prof_Jefferson Khalili. Ok, pessoal? Muito obrigado e vamos nessa. Um outro detalhe, pessoal. As alegações finais, as pessoas me perguntam, professor, e se o advogado não apresentar as alegações finais, o réu vai ser julgado à revelia? Não. No processo penal não existe revelia do réu. O réu sempre vai ter que ser representado por um defensor, né? Seja defensor público, seja defensor dativo, ou mesmo um advogado particular. Aqui no slide eu coloquei uma fala do Pontes de Miranda, né? Que o que falta não foi feito e, pois, não pode ter defeito, deve ser feito. Então, é uma peça de suma importância e a falta dessa peça conduz à necessidade da feitura do ato, ou seja, se não houver essa peça no processo penal, a sentença deve ser anulada e determinada a apresentação da defesa escrita com a repetição do ato decisório, ou seja, o juiz vai ter que dar a sentença novamente. Na classificação tradicional, estamos diante de uma nulidade absoluta. Professor, caiu numa questão, e isso, pessoal, é questão de prova da OAB, direto cai, lá no enunciado, principalmente nas questões abertas e nas peças, dizendo que o juiz intimou a defesa não apresentou as alegações finais, o juiz trouxe o processo concluído e deu a sentença. Pessoal, primeiro, primeiro, o juiz intimou a defesa para apresentar as alegações finais. A defesa não apresentou, o juiz pode fixar uma multa para o advogado que não apresentou, né? O juiz vai intimar para apresentar sob pena de multa. Se ele não apresentar, o juiz pode fixar uma multa e vai intimar um defensor dativo ou mesmo a defensoria pública para apresentar essas alegações finais, certo? Então, as alegações finais têm e devem ser apresentadas. Professor, e se não for apresentado, o juiz dá a sentença? Cabe à defesa recorrer e, na preliminar do recurso de apelação, você arguir na preliminar, você arguir essa nulidade absoluta, né, pela falta de uma peça processual que não pode, que é insubstituível e que não pode ficar, né, não pode ter essa lacuna dessa peça. Tanto das alegações finais, quanto da resposta à acusação ou defesa prévia. Qualquer peça no processo penal, de defesa ou de acusação, né, tanto do promotor quanto do réu, são peças de suma importância. Por quê? No direito penal, a gente lida com um dos principais direitos do ser humano, que é o direito à liberdade, né? Primeiro vem o direito à vida, depois o direito à liberdade. Então, como nós estamos lidando com um dos principais direitos do ser humano, nós temos que ter muito cuidado, e o direito penal protege muito esse direito. Então, se não há a apresentação da peça, é nulidade absoluta. Tenham isso em mente e nunca admitam, sempre que verem numa questão de prova, numa questão de concurso, a supressão de alguma dessas peças defensivas, você já pode pensar logo em nulidade que você vai acertar. Combinados? Vamos prosseguir? Pessoal,
a acusação, ou seja, né, ao promotor ou ao procurador da República, incumbe analisar a prova colhida, fundamentando a comprovação de autoria e materialidade. Então, o promotor vai analisar todas as provas apresentadas durante, né, o processo, no curso do processo, e vai fundamentar as alegações finais dele, comprovando a autoria e a materialidade do crime. Ou, caso não tenham sido suficientemente demonstrada essa autoria ou materialidade, o próprio promotor pode postular a absolvição do réu. Ou seja, o Ministério Público pode sim, em sede de alegações finais, pedir a absolvição do réu. Ô, professor, mas e se o Ministério Público pedir a absolvição do réu, o juiz obrigatoriamente tem que absolver? Não, não tem que absolver. O juiz, ele vai julgar de acordo com o convencimento dele, de acordo com o que ele entendeu das provas produzidas no processo. Então, o juiz não é obrigado, não está obrigado, o Ministério Público ele vai somente opinar, somente vai dar a posição dele, mas quem julga, quem vai tomar a decisão final é o juiz. Então, eu já atuei em caso semelhante, em que o Ministério Público pediu absolvição, faltava indício de autoria do crime, né? A minha cliente, ela o Ministério Público não conseguiu provar que ela era a autora do fato. O Ministério Público pediu absolvição, fundamentou. Eu, enquanto defesa, manifestei, né, concordando com os argumentos do Ministério Público, fundamentei a minha peça, as minhas alegações finais, e, para minha surpresa, né, o juiz condenou a minha cliente. Só que ele concedeu o direito dela de recorrer em liberdade. Tanto eu quanto o Ministério Público recorremos, apelamos dessa sentença que condenou o réu, e essa sentença foi reformada no tribunal, absolvendo o réu. Então, não há obrigatoriedade do juiz seguir o parecer do Ministério Público. O juiz vai pensar o que ele quiser, né? Ele vai decidir de acordo com o entendimento dele. Pessoal, e já em se tratando lá da ação penal de iniciativa privada, né, quando o autor, né, aliás, a vítima apresenta queixa-crime, né, nesses procedimentos, é obrigatório, lá nas alegações finais, o pedido expresso de condenação, sob pena de perempção, lá nos termos do artigo 60, inciso 3 do CPP. Então, quando a peça é de resposta à acusação, quando a peça é alegações finais em procedimento, né, em ação penal de iniciativa privada, é obrigatório que a acusação, né, no caso o advogado lá que está representando a vítima, é obrigatório que ele requeira a condenação do réu em sede de alegações finais. O que a gente costuma muito... Por que eu estou alertando isso? Porque a gente costuma ver na peça do promotor de justiça, nas alegações finais do Ministério Público, o Ministério Público pedir que seja julgado procedente a denúncia, certo? Ele não fala expressamente em condenação. No caso, o advogado, né, que representa a vítima na ação penal de iniciativa privada, ele não pode requerer que a queixa-crime seja julgado procedente. Ele vai requerer que o réu seja condenado
pela prática do crime tal, tal e tal. Então, ele vai ter que requerer expressamente isso aí. Entendidos? Vai ter que requerer expressamente a condenação do réu. Pessoal, deverá sempre a acusação apresentar primeiro sua peça, bem como o assistente. Então, a acusação na queixa-crime, né, na ação penal de iniciativa privada, igualmente, primeiro a acusação apresenta sua peça, depois, se houver o assistente, o assistente apresenta, manifestando-se após a defesa. Então, primeiro a acusação, assistente da acusação também, né? Acusação, assistente da acusação, defesa. Caso seja juntado algum documento nessa nova fase, pessoal, isso vale tanto para a ação penal de iniciativa privada, quanto para a ação penal pública condicionada ou incondicionada. Se houver, lá nas alegações finais, se alguma parte juntar documento novo, a outra parte terá que ser, né, ouvida, ou seja, terá que ser dada vista para a outra parte para oportunizar o contraditório, né? Então, a outra parte vai ter que manifestar. Por exemplo, o Ministério Público juntou um documento novo nas alegações finais. O juiz vai intimar a defesa para manifestar sobre esse documento e apresentar as alegações finais. Eu disse aqui que a defesa apresenta as alegações finais por último, correto? Então, e se a defesa apresentar as alegações finais e juntar um documento novo? O juiz vai abrir vistas ao Ministério Público, não para falar das alegações finais da defesa, mas sim para impugnar especificamente aquele documento juntado. Entendido? Então, o juiz vai oportunizar o contraditório para ambas as partes. Ok? Vamos passar para o próximo aí? Pessoal, quando ao final da audiência de instrução não for postulada nenhuma daquelas diligências que eu falei, né, em alguns slides aí anteriores, perícia, oitiva de testemunha referida, documentos e tal, ou o juiz negar esses pedidos de diligência, né, vai seguir, o juiz vai seguir lá o disposto do artigo 403 do CPP, apresentando, né, determinando as partes que apresentem as alegações finais orais. O prazo dessas alegações finais orais é de 20 minutos para cada parte, né, pela acusação e pela defesa. O juiz pode prorrogar esse prazo também por 10 minutos, caso haja necessidade. Quando o juiz oportunizar, né, quando o juiz determinar que as partes apresentem as alegações finais orais, logo em seguida ele deve proferir a sentença. Então, o que é importante a gente saber aqui? O juiz, caso o processo seja um procedimento mais simples, pode determinar que as partes apresentem as alegações finais orais, ou seja, a parte vai falar. Quando a audiência ela é gravada, quando a audiência ela é toda gravada, as alegações finais serão orais mesmo. O Ministério Público vai falar, a defesa vai falar, vai gravar, e o juiz vai dar a sentença, mas a sentença do juiz vai ser por escrito. Existem alguns fatores importantes que eu digo a vocês, tanto para quem vai advogar na área criminal, quem for defensor público, quem for promotor de justiça, sempre que vocês forem para uma audiência de instrução e julgamento criminal, levem as alegações finais já na forma. O que eu quero dizer com na forma? Preparada, ou seja, já pré-pronta. Porque eu disse aqui que as provas do processo penal são produzidas, né, na audiência de instrução. Então, não tem como você levar as alegações finais todas prontas. Mas,
Diante da prova já colhida no inquérito, diante das provas já constituídas no processo antes da audiência, você já tem uma noção, você enquanto defesa ou enquanto Ministério Público, você já tem uma noção do que você vai pedir. A não ser que haja uma reviravolta muito grande na audiência, que você vai mudar seus termos. Mas, normalmente, você já sabe mais ou menos, olha, eu vou requerer absolvição aqui, primeiro nas alegações finais eu vou pedir uma preliminar de nulidade, porque lá na resposta à acusação, lá naquela fase do processo aconteceu isso. Então, você mais ou menos você já sabe o que você vai pedir, você leva mais ou menos pronto num tablet, no notebook, ou mesmo no celular, para que você possa ler seus argumentos e né, eu já tive caso, inclusive, de levar até no pendrive, ou levar o meu notebook para audiência. Nos depoimentos eu anoto o que eu quero, eu já anoto as falas das testemunhas, eu anoto o que eu preciso, e coloco o pendrive aqui no final. O juiz manda apresentar as alegações finais orais, eu coloco o pendrive aqui, salvo o arquivo, entrego para o escrevente transfere para o computador, só ajusta lá, né, a formatação e tal, e pronto. Então, sempre levem as alegações finais, né, da defesa, ou que seja da acusação, já mais ou menos pronta, para que você não possa ser pego de surpresa, né? Ser pego lá para o juiz, né? O juiz te mandar fazer as alegações finais orais. Principalmente para quem está no início, às vezes tem uma certa insegurança e tudo, mas é o que eu sempre digo. Você pode ser um advogado antigo, 30 anos de profissão. Você está preparado, não quer dizer que o advogado antigo chega lá e fala aquilo lá, a pessoa vai fazer de qualquer jeito. Você preparado, você se preparar, né, tecnicamente para fazer uma defesa bem feita, é outra coisa, porque imaginem só, 20 minutos mais 10 é muito pouco tempo para você raciocinar. Então, já chega lá no escritório, você vai ter acesso ao processo todo, com tranquilidade, se preparem, façam as alegações e entreguem. Eu já tive casos, pessoal, inclusive, eu gosto de contar esses casos práticos, para que vocês percebam que nem tudo é engessado. Tudo no direito, na justiça, a gente depende muito do bom senso. Aconteceu comigo uma certa vez, de que a família do cliente me liga de manhã, me ligou de manhã, doutor, tem uma audiência e tudo, eu não queria que a defensoria fizesse tudo. Eu ainda expliquei que a defensoria, né, tem uma qualidade muito boa, a defensoria pública, principalmente a de Minas Gerais, que eu conheço e que eu sei, tem uma qualidade muito boa, a qualidade técnica dos defensores é muito boa, excepcional, na verdade, mas eu não queria que a defensoria pública fizesse a defesa e tal, o senhor pode fazer? Eu falei, olha, pois não, eu faço. Cheguei lá na secretaria, o fórum abre meio-dia, fui lá na secretaria, peguei o processo, vi, a audiência era mais no final da tarde, não deu tempo de me preparar devidamente, né, com devido zelo, para apresentar aquelas alegações finais. O que eu fiz? Eu, no momento que o juiz, né, o juiz já determinou que as alegações finais fossem feitas de maneira oral, eu requeri a ele e falou, excelência, a defesa requer prazo para apresentação das alegações finais, o prazo de 5 dias, pelo fato de eu ter sido constituído hoje. O senhor pode perceber que eu juntei a procuração agora, eu comecei no processo agora, eu acabei de ter acesso ao processo, eu queria que o senhor me oportunizasse um prazo de 5 dias para apresentar essas alegações finais. O Ministério Público fez as alegações finais orais e o juiz me concedeu o prazo para apresentação dela por memoriais. Mas isso, o juiz podia muito bem indeferir. Se ele não quisesse, ele podia muito bem indeferir o meu pedido.
porque a lei determina, a regra da lei desculpem, a regra da lei é a apresentação das alegações finais orais. Então, o juiz, se ele, né, se ele achar que convém, ele pode te dar o prazo, mas não contem com isso, certo? Vamos lá? Isso aqui eu já falei na aula passada, na aula anterior, e volto a repetir. Então, considerando a complexidade do caso ou o número excessivo de acusados, poderão as partes requerer as alegações finais, que as alegações finais orais sejam substituídas pelas alegações finais memoriais, uma vez deferidos pelo juiz, deverão ser apresentados no prazo de 5 dias sucessivos, iniciando pela acusação. Nesse caso, o juiz vai proferir a sentença em 10 dias. Pessoal, o que é esse prazo de 5 dias? Para réu preso, na prática, normalmente esses prazos para réu preso funciona, beleza, isso aí, muito bacana. Mas para réu solto, é muito raro acontecer de seguir esses prazos. Por quê? O judiciário está entupido de processo, tem muito processo, e a prioridade vai ser de réu preso, né? A prioridade vai ser o julgamento das pessoas que estão com prisão preventiva decretada, mesmo porque se o Estado não julga aquela pessoa que está em prisão preventiva, a defesa pode alegar ilegalidade na prisão, pelo fato da pessoa estar presa mais tempo do que determina a lei, né? Presa respondendo o processo, presa provisoriamente respondendo o processo por mais tempo do que a lei determina. Então, quando é réu preso, isso funciona, beleza. Quando é réu solto, nem sempre. Eu já tive casos de processo que eu apresentei as alegações finais, o juiz demorou 1 ano, 2 anos para dar a sentença. Então, não apresentou nos prazos de 10 dias. Volto a dizer, professor, e se a defesa não apresentou aqui no prazo de 5 dias? Se for réu solto, a secretaria nem vai dar conta, na verdade, a secretaria não dá conta de administrar isso muito bem, quando é réu solto, principalmente. Se você apresentar em 6 dias, em 8 dias, esse prazo não é prazo fatal. Então, o juiz pode até te dar uma multa, mas o seu cliente vai ser julgado e aquela defesa apresentada intempestivamente, ela vai ser levada em consideração para o julgamento. Entendidos? Pessoal, então, para finalizar aqui a nossa aula sobre instrução e julgamento, eu peguei da internet aqui esse mapa mental aqui, que eu achei bem simples e bem legal, que fala que, primeiro, na audiência de instrução e julgamento, ouve-se ofendido, né, a vítima, quando há vítima. Após a oitiva da vítima, ouve-se testemunhas de acusação, até 8, testemunhas de defesa logo após as testemunhas da acusação, também até 8. Ouve-se esclarecimentos de perito quando há necessidade, né? Quando há perito, quando há requerimento de esclarecimento de perito, após as testemunhas, vão ser ouvidos os peritos. Após os peritos, vai ser feita a cariação, caso haja necessidade. Após a cariação, reconhecimento de pessoas e coisas, também quando há necessidade. E após o interrogatório do acusado. Se vocês forem assistir audiências de instrução e julgamento, a maior parte das audiências de instrução e julgamento criminal, ela vai das testemunhas direto para o interrogatório, porque na maioria dos casos não há necessidade de esclarecimento de perito, não há necessidade de acariação, ou não há necessidade de reconhecimento. Então, ela já vai direto aqui da testemunha para o interrogatório do acusado. Aqui no interrogatório do acusado, nós temos 2 possibilidades.
Quando não há novas diligências, quando não houver novas diligências, o juiz vai intimar para apresentar as alegações finais, que podem ser orais, né? Processo simples. Alegações finais orais, 20 minutos, prorrogável por mais 10, da acusação. Após a defesa, vai apresentar as alegações finais orais por 20 minutos. Aqui embaixo está escrito dias, pessoal, mas está errado, tá? É 20 minutos. Alegações finais da defesa, alegações finais orais por 20 minutos, prorrogável por mais 10, e após o juiz vai dar sentença. Pode ser que a pauta do juiz está cheia, a agenda do juiz está cheia, já está, essa audiência aqui já está adentrando no horário da próxima audiência, só que é um processo simples. O que o juiz vai fazer? Alegações finais por memoriais, 5 dias, alegações finais por memoriais mais 5, depois ele pode dar a sentença em 10 dias, ok? Então, há essa possibilidade também aqui, né, nessa maneira aqui, de apresentação de alegações finais por memoriais. Há necessidade de novas diligências, uma outra possibilidade após o interrogatório. Houve necessidade de novas diligências, o juiz vai finalizar a audiência, vai determinar a realização das diligências, no caso de oitiva de testemunha referida, vai ouvir essa testemunha referida, certo? Finalizou, as diligências foram finalizadas, o juiz vai abrir prazo para as alegações finais da acusação, por memoriais, né, por escrito, por 5 dias, e após as alegações finais da defesa escrita, por mais 5 dias, e depois vamos para a sentença. Depois o juiz vai dar a sentença no prazo de 10 dias. Entendidos? Então, pessoal, o que eu tinha para falar sobre audiência de instrução e julgamento, nós já esclarecemos, e, inclusive, eu até adentrei ao tema de uma próxima aula, que é a aula sobre as alegações finais, mas expliquei com alguns detalhes também sobre alegações finais, mas uma coisa não tem como explicar, é bom explicar uma coisa já junto com a outra, porque é um procedimento que acontece muito junto no processo penal. Então, quero agradecer a participação de todos aí, e peço para que esperem aí um pouquinho para a gente poder passar para o próximo tema. Beleza?